Oiê, Ei, amor, tudo bem? tudo certo? Tudo jóia. A gente vai começar o estudo hoje, mas a gente vai se basear ainda no mesmo texto que foi a semana retrasada, né? Semana passada a gente acabou não tendo, né? Então, Paty, hoje a gente vai ainda se basear no mesmo texto, a gente vai ter que, eu acho assim, a gente fez uma abordagem bem bacana, né, 2 semanas atrás. Eu acho que a gente deu uma visão bem bacana do texto, eu fiquei bem contente com a nossa conversa. Então, na semana passada, a gente falou que Jesus passou por Samaria, né? Semana retrasada, que ele passou por Samaria, que não era um caminho muito comum, mas que ele passou por Samaria, que o intuito do texto era mostrar ele entrando em contato com uma samaritana. E judeus e samaritanos não se davam bem por vários motivos, né? Então, aí depois, né, ele foi no poço encontrar com a samaritana chegou em pleno meio-dia, que já não era um horário típico das mulheres pegarem água, que estava muito quente, então ela devia ter alguma coisa lá escondida, né? E que a gente comentou que o jeito dela abordar Jesus, que foi de uma forma meio mais agressiva, né? Que você falou, como que ela, né? E a gente comentou, será que se Jesus chegasse a gente ia realmente reconhecê-lo também? Então, como a gente sobe a guarda quando a gente, né, tá no mecanismo de defesa? E que Jesus saiu de todos os preconceitos, de todas as normas, regras da época para falar com uma mulher e uma samaritana naquele horário do dia. E aí ele fala da água viva e a gente comentou da água, da necessidade da água, que a gente precisa da água para sobreviver. Você falou da água que limpa, da água que preenche, né? Que o sujo sai, o limpo entra. E aí ele fala, né, aqui no versículo 14, né? No 13, que quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. E quando ele fala que você não vai ter mais sede, que é uma coisa que te preenche de uma forma que você para de. Você não tem a sede de novo. E aí, nesse sentido, eu acho que está referindo também à questão de, por exemplo, nós, enquanto seres humanos, nós somos insaciáveis, né? Então, a gente tá no emprego, aí quer um outro emprego melhor, aí você quer um carro. Eu lembro quando eu comecei minha residência, que eu não tinha carro. E aí, para ir para o plantão do BIP, eu tive que comprar um passatinho. Aí eu falava que era meu passatosa. O passatosa era 77, chovia no pé. Quando chovia, chovia dentro do meu pé. E eu achei o máximo, porque eu falei, agora eu estou motorizada. E era um passatinho super conservadinho para ser de 77. Aí passou aquilo, eu comprei um Corsinha de um consórcio que um cara ia casar e estava vendendo Corsinha. Quando eu entrei no Corsinha, eu falei, gente, esse carro é demais para quem sair do Passatosa. Um tempo depois, eu fui mudando de carro, aí, né? E aí foi melhorando. E aí você vê assim, a gente às vezes quer muito uma coisa, aí você conquista, mas aí você quer algo um pouco mais. Primeiro você quer um carro, depois você quer um carro um pouquinho maior, melhor, 1.0. Aí depois você tem 1.0, você fala, mas próximo 1.4, pelo menos, 1.5. Aí tá, e depois você fala, gente, será que eu não posso ter um automático mecânico ali no centro de São Paulo? Nossa, um automático seria tudo de bom. Aí depois tem um automático e fala, gente, e se eu não for para o importado? E se eu não for para aquele que só falta falar, né? Que hoje os carros só faltam falar. E liga tudo ao mesmo tempo, você dá comando, o negócio liga, né? Então, assim, isso em relação a carro. E aí, em relação a tudo o resto, é a mesma coisa. Primeiro, você sonha em morar em algum lugar, o dia que eu tiver dinheiro para pagar um aluguel. Aí você paga o aluguel o dia que eu tiver um dinheiro para comprar um canto para mim. Aí você compra o canto, nossa, mas é esse apartamento, e o dia que eu tiver uma casa. Aí você vai para uma. Então, assim, o ser humano, ele é naturalmente, né, insaciável. Ele sempre quer mais e mais e mais. E esse buscar constante do mais e mais é porque a matéria, no fundo, ela, ela não preenche o nosso vazio, né? Às vezes fica um vazio, primeiro você quer, nossa, meu sonho é entrar numa faculdade, aí você entra na faculdade, você se forma, meu sonho é aquele emprego naquela empresa. Aí você entra naquela empresa, mas essa empresa aqui, meu cargo aqui está muito ruim, eu quero chegar na direção da empresa. Aí você chega na direção da empresa, não, mas essa empresa aqui já está meio decadente, eu quero uma lá fora, eu quero ir para fora. O que acontece é que os nossos sonhos humanos, eles nunca nos satisfazem, né? E a gente acaba tendo um buraco que às vezes nunca é preenchido. Então,
Quando a gente começa aquela busca, que parece que nunca tá bom, sempre quer mais, sempre, e gera uma até ansiedade atrás do mais, do mais, do mais, aí você endivida, aí você compra outra coisa, aí você se endivida por uma coisa mais cara, aí você consegue aquilo que você sempre queria, mas depois você pega uma outra coisa, está sempre querendo mais. E o que ele fala aqui é que Jesus preenche, às vezes, esses vazios que a gente tenta preencher com matéria, com relacionamento, às vezes até com comida, né? Aquela coisa que nunca tá bom. Quantas vezes a gente não deposita, às vezes num relacionamento, o preenchimento desse vazio, que é de outras coisas, você acha que uma outra pessoa pode satisfazer a sua expectativa e o seu vazio. E aí é aí que cai naquilo, né? Que o ser humano, ele nunca alcança exatamente a expectativa do outro. É inevitável que a gente erre, é inevitável que a gente frustre o próximo, é inevitável que a gente erre com a outra pessoa. Então, quando a gente deposita todas as nossas fichas, os nossos sonhos materiais, terrestres, é inevitável que esse vazio venha de novo, né? Que ele cresça de novo, e aí você vai em busca de outra coisa. Não está errado ter sonho, não está errado em ter matéria, não está errado em ter um carro legal, não está errado em ter um casamento bacana, em fazer uma festa legal, nada disso está errado. O que chama atenção são as prioridades desses sonhos na nossa vida, o quanto isso toma uma proporção em que sempre existe um vazio para ser completo, né? E a presença de Jesus na nossa vida tem que vir para preencher primeiro esse vazio, essa busca de algo que às vezes a gente nem sabe exatamente o que é. Nesse texto, quando ele fala dos 5 maridos, que ela buscava nos homens, se tinha tido 5 casamentos, estava com uma pessoa agora que não era o marido, né? Possivelmente a busca de um pai, né? De uma proteção, de um pai, de uma imagem, talvez masculina na vida dela, e ela nunca estava satisfeita com aquilo, né? E aí Jesus oferece para ela a oportunidade dela se sentir aceita, amada e compreendida, a sensação de você ser amada, de você ser compreendida, de você ser, né? Quando você tem essa sensação, e o que eu falo assim, é que viver com Deus, com Jesus, ele não te decepciona. É lógico que ele não é carnal como um ser humano que vai te dar um abraço, vai te dar um beijo, igual a gente está com saudade uma da outra, vontade. Não é nesse nível carnal, né? Material. Mas ele te dá uma satisfação, às vezes uma esperança, ele te dá algo que é imensurável e que não termina. Então você não tem essa sede interminável, né? É lógico que você consegue, continua tendo problemas, continua tendo sonhos, é tranquilo, é normal, você tem que ter, você tem que galgar, você tem que fazer sua parte, não é ficar sentado esperando cair do céu, mas sem que isso gere em você aquele vazio, daquela insatisfação constante, né? E essa busca interminável, a matéria nunca vai preencher, não é que seja ruim ter, mas ela não vai preencher todos os vazios. E quando Jesus entra e te dá essa paz, essa esperança, igual a gente fez essa oração agora, que a gente fica, ai, como me acalmou, né? Às vezes um sorvete faz isso durante um tempo pequenininho só. Aí você acabou de tomar o sorvete, você fala, ai, agora engordei. Ainda vem a culpa, né? Você vai me acompanhar e comer aquele chocolate, ai, que ele acabou de comer, ai, meu Deus, quanta caloria. Isso é bem feminino, né? É lógico que eu tô brincando, mas aquela coisa que o dia que eu comprar aquele carro eu vou ser feliz, aí você compra o carro, você fala, nossa, legal, aquela felicidade ela é momentânea. Depois de 2 meses usando o carro, até aquele cheirinho de carro novo começa a sumir, aí você começa, nossa, mas o carro do fulano, o próximo vai ser igual aquele lá ainda tem algo que o meu não tem. Então, assim, essa satisfação existe na matéria, no relacionamento afetivo e tudo, mas ela é fugaz, ela acaba, ela não é infinda, né? Você colocar expectativas em cima de uma coisa que ela é finita. E aí, quando a gente tem Jesus na vida e a gente aceita, não que você não vai ter sofrimento, não vai ter decepção, não vai ficar com momentos de, né, a sensação de estar só e tudo, mas aí você busca por ele e ele te enche de novo, ele não vai, na verdade ele nunca te abandona, né? Então aquela sensação é para você manter sempre, mesmo nos momentos mais
difíceis com essa sensação de paz. É essa a intenção, né? É esse o que ele quis dizer com nunca mais terá sede, nunca mais vai ter esse tipo de sede, né? E eu achei muito interessante quando eu li de novo isso, falei, nossa, a gente realmente não tinha abordado isso. Queria saber o que você achou, Paty. Então, eu acho que quando a gente tem esse contato, você começa a valorizar o que você já tem. Também. Né? E aí é o trabalho da gratidão também, né? Também. A gratidão pela vida, por tudo aquilo que você já tem, e como o que você já tem já te preenche sem você enxergar, mas através desse contato, né, com o divino, com o Jesus, essa tranquilidade de enxergar o que eu já tenho, o que já está aqui, né? E essa angústia ir embora, essa perseguição por alguma coisa que você nunca vai atingir, porque sempre vai aparecer alguma coisa nova. Alguma coisa melhor, materialmente falando, sentimentalmente falando, igual um dos textos que eu escrevo no livro, eu vou presentear quem quiser lá. E um dos textos do livro, inclusive, eu falo disso. Primeiro que a grama do vizinho é sempre mais verde. Sempre o outro parece estar com uma coisa melhor do que a nossa, né? E essas coisas, a questão, acho que o título do texto, se não me engano, é sonhos, né? Que a gente fala que os sonhos são sempre intermináveis, né? A gente sempre quer mais e mais essa insaciedade do ser humano. E eu achei legal que você falou aí da gratidão, que a gente não tinha falado da gratidão, exatamente. Quando a gente está também servindo a esse Jesus e ele entra na nossa vida, ele vai nos despertando também para isso, para que a gente fique mais grata ao que a gente tem, né? E esse exercício da gratidão te dá essa satisfação. E assim, na verdade, assim, o que eu percebo é a gratidão através da sensação de amor, né? Da amorosidade. Vem uma amorosidade aqui, né? E aí você começa a valorizar coisas que você às vezes nem estava olhando porque você estava buscando alguma coisa. A gente perde o foco, né? É o perder o foco. Igual quando a gente sempre fala, né? Eu ouço muitas pessoas falar, Jesus é amor, Jesus é amor. E a gente às vezes confunde, né? Quando você fala Jesus é amor, mas é o amor genuíno mesmo. A gente está falando do amor das nossas paixões humanas, né? Carnais. Não é só desse amor. É um amor muito acima até daquilo que a gente conhece, né? Como ser humano. O nosso amor, ele é meio assim, depende das circunstâncias, né? Ele é mais circunstancial. Então, assim, eu acho que o amor mais que menos flutua, digamos assim, seria o amor do pai e da mãe pelo filho, aquele amor incondicional pelo filho, né? Que nunca se finda. E mesmo assim, quantos relacionamentos super complicados tem entre né, pais e filhos que rompem, né? E tem um relacionamento extremamente complicado. Mas aí é o que eu falo, quando eu conheci Jesus, eu me senti verdadeiramente amada. Algo muito diferente que veio para a minha vida, no sentido assim, eu sei que eu erro, eu sei que eu falho, igual na nossa oração que a gente fez hoje, a gente peca o tempo inteiro, mas eu sei que ele é fiel, né? Ele me faz sentir amada, me fez sentir você se sente num valor que nenhuma outra pessoa é capaz de fazer você sentir por muito tempo. Porque a gente vai mudando, né? Os valores mudam, as fases de vida mudam. E esse amor que vem de cima, né? Que vem de Jesus, é um amor realmente que transforma. E esse amor, quando vai invadindo, limpando e tudo, ele te faz ser mais grato ao que você tem, você começa a observar mais o que você tem, valorizar o que você tem, ficar menos ansioso para ter mais e mais e mais. Então, eu vejo essas pessoas, às vezes, nessa busca frenética, né? Aquele hamster na rodinha, rodando, rodando, rodando. E no fundo, as pessoas não estão felizes. Você vê quando você conversa, as pessoas estão sempre frustradas. Não, mas eu queria isso, eu queria aquilo outro, deu errado isso. Mas olha tudo que você tem. Não, mas olha só, é sempre, às vezes, almejando o que não tem, né? Vendo o que o outro tem que você não tem. Isso é muito humano, é muito natural de acontecer. Isso acontece com todo mundo. Eu acho que é hipocrisia a gente dizer que isso eu nunca senti, eu nunca, né? Fiquei.
é humano, né? Quando a gente reconhece a nossa fraqueza, nossos limites, nossas inabilidades, fica até mais fácil você reconhecer e sentir esse Jesus na vida da gente, né? Quando você é apresentado a Jesus e você decide aceitar e você começa a ler a Bíblia, você falou que é a primeira vez que está entrando em contato com, né, com a Bíblia, com o Evangelho desse jeito, de uma forma mais, digamos assim, informal, né? Sim. Vamos descomplicar esse livro que a gente tinha até medo de pegar, né? Porque eu, quando na infância, tinha medo de pegar a Bíblia, achava que só de pegar eu já estava pecando, né? Quando você lê a Bíblia e você acredita, começa a acreditar e você, né, a própria obra do Espírito Santo te convence daquele texto, você começa a ser emocionado, tipo assim, como eu posso ser tão amada e eu não fiz nada para receber esse amor. Assim, ele te escolheu antes de você nascer. Quando você lê a Bíblia e você está acreditando naquilo que você está lendo, você está crendo, o que a Bíblia fala? Que Jesus, que Deus te conhece antes mesmo de você nascer. Quando você estava na barriga da sua mãe, ele sabia que você ia vir Patrícia e ele já sabia o que ele queria para você. É lógico que nós temos o livre-arbítrio em seguir um caminho ou outro, né? A pessoa pode aceitar Jesus ou não, né? Mas ele tem um propósito para a vida de cada um, né? E aí você vai entendendo assim, gente, eu lembro quando, né, eu estava numa época de um renascimento mesmo, de um encontro verdadeiro com Jesus. Eu comecei a ler a palavra, eu comecei a me emocionar vendo o Evangelho, imaginando assim, gente, que Deus é esse que fez tudo isso? E que assim, que amor é esse que invade desse dia? Que amor é esse que faz tudo isso por mim? Eu não fiz nada para merecer, né? E por mais que você faça, você nunca vai fazer tudo que você tem que fazer, né? Quando você começa a pensar que ele era o verbo, que ele já existia desde o começo, que é ele o começo de tudo. E você vê que a Bíblia, ela é sempre cheia de parábolas, cheia de metáforas, e você pode, sem mudar o sentido do que ela fala, você pode vislumbrar um cenário diferente de outra pessoa. Quantas pessoas se convertem quando fala, deixa eu ver o que esse livro tem, todo mundo fala. Quando começa a ler, aí a obra do Espírito Santo começa a ser feita e essa pessoa começa a entender o que significa aquele livro. Porque enquanto a gente está criando empecilho, mas isso não existe. Quando você vai só no racional, é aquela ideia assim, né? Quem acha que tudo sabe é quem realmente não sabe. E Deus tem resposta para todo mundo. Eu acho que isso que é o mais lindo de tudo. Ele tem resposta para todo mundo. Né? Ele tem um jeito de falar com cada um. O jeitinho que ele fala com você não é o mesmo jeitinho que ele usa para falar comigo. Que não é o mesmo jeito que ele usa para falar com outra pessoa. Ele sabe como fala. Assim como Jesus soube como falar com a samaritana, ele sabe como falar com a gente. Né? Então a gente viajou de novo, porque a gente até saiu do contexto, mas é isso que é legal. Todo mundo tem conflito, sabe? Se você pensar, porque fulano é pastor, ele nunca teve conflito, aí ele deixaria de ser humano. Ele é um homem em processo de santificação, ele é um homem escolhido para falar do evangelho, ele é um homem especial, escolhido por Deus, porque, olha, você tem o dom da oratória, e eu te dei o dom de ouvir a minha voz de uma tal forma, quando você estiver no púlpito eu vou falar com você. Ok, foi Deus quem escolheu. Agora, dizer que por exemplo, que um pastor, que um presbítero, que não sei o que, cada um tem um nome, que um padre, que as pessoas não têm pecado, eles são humanos. Não existe um ser humano que seja 100% santo, porque nós somos de carne e osso. O único que veio que não pecou, para nós cristãos, foi Jesus Cristo. Ele veio e fez milagres, e mostrou a glória, e fez tudo aquilo. Até hoje o nome dele é dito há mais de 2000 anos. Esse cara, gente, ele é divino. Não tem como explicar. Agora, a gente achar que a gente nunca mais vai pecar, a gente já começa a pecar por aí. Então, assim, eu gostei muito quando eu li o livro de Jó. Você já leu o livro de Jó? Deus permitiu que Satanás agisse na vida dele. E aí, o que acontece? Primeiro, ele perde a família, perde todos os filhos, perde todos os bens, perde todo o gado. Ele é um homem rico, perde casa, perde gado, perde tudo.
adoece, fica leproso, fica assim, na escória da sociedade, na marginalização. Quando ele está doente, leproso, ninguém querendo, todo começa a acusar. Você está doente, sabe por quê? Porque você não serviu a Deus. Qual o seu pecado? Você está igual o que acontece no mundo de hoje, Paty. Você está sofrendo porque você pecou. Isso é castigo de Deus na sua vida. Ele começa a reconhecer o poder de Deus na vida dele. Ele fala, olha, não aprove ao Senhor, ele quis que eu passasse por isso. Deus deu, Deus tirou. E a hora que ele quiser me dar de volta, eu peço a misericórdia dele. Aí Deus limpou todas as feridas. Ele recuperou toda a saúde dele. Deu outra família para ele. Deu mais riqueza ainda para ele. Honrou ele diante de todo mundo. Porque a verdadeira honra vem de Deus para a sua vida. É ele quem... E quando ele vem te honrar, não tem quem possa dizer que você não está sendo honrada. É evidente a presença de Deus na sua vida. E aí, termina o livro de Jó, que ele conhece Deus de viver com ele. Nós, enquanto seres humanos, todos os homens da Bíblia que falam, têm atitudes humanas, de questionar, de brigar. O importante, Patrícia, é a gente não sair da tutela dele, sabe? E aí, quando você tem esse vazio, você busca coisas erradas. Então, são suas atitudes que buscam coisas erradas que trazem consequências. E é essa vivência que eu falo para você, que é aquela água que vai enchendo, que você não vive sem mais. É isso que é a sede que não acaba mais. Não que você não vai passar por problema, não que você não vai questionar, não que você vai deixar de ser humana, ninguém é santo, mas é quando você tem essa busca constante, porque é nesses momentos que você sente você fala, nossa, perdoa, Deus. E depois você fala, eu vi. Aí você olha a situação de outro jeito. Você entra numa coisa de misericórdia que você não estava antes. Seu coração amolece. Você começa a não ter raiva de uma situação que você tinha antes. Você fala, nossa, eu tenho participação nisso, eu não posso culpar o outro. Olha só como eu também fiz isso, isso e isso. Então Deus às vezes revela o nosso pecado para que a gente tenha misericórdia das outras pessoas. A gente tira a culpa de um e reconhece que a gente também teve um pouco de culpa ali, aquilo alivia para que você até olhe para a pessoa com mais amor. E isso é o famoso que a gente estava conversando, aquele amor. Gera fruto de amor, porque a gente abaixa a nossa ira, a nossa emoção humana, e você começa a olhar a coisa com outro olhar mais, sabe, mais condescendente, mais... Ai, gente, também não é tão ruim assim, né? Eu também não sou nenhuma santa. Isso te favorece a viver melhor. E isso é fruto do Espírito Santo. Viver a palavra é muito mais dia a dia, prático, do que essa coisa que colocam como se fosse inatingível. Né? A minha intenção, quando falo do Evangelho, é desmistificar essa coisa inalcançável. Tem que ser muito para... Não, todo mundo erra. É a sua intenção que muda. E essa transformação, ela é até o dia de você morrer, Patrícia, sabe? Então, nossa, viajei demais, né? Meu Deus da glória. Mas eu acho que essas conversas são boas, porque se a gente sai daqui melhor do que a gente entrou, fruto do Espírito. É isso que conta. Como chegamos até aqui, não conta. Sai melhor, é fruto do Espírito Santo. Porque o que não te faz bem não pode ser só fruto do Espírito, não é fruto do Espírito Santo. Até o sofrimento que vem de Deus tem um motivo para ser. Até o sofrimento de Jó, que foi o próprio, né, Satanás que pede para Deus e Deus permite. Deus permitiu só porque Satanás pediu? Não, o propósito de Deus foi cumprido. Jó conheceu Deus de ouvir, não era mais de ouvir, era de viver com ele. Deus tem até um propósito no nosso sofrimento. Mesmo que seja, nesse caso, né, que a história que o próprio Satanás que quis, então Deus fez só para satisfazer a vontade de Satanás? Não, Deus não está ponto sem nó. Ele quis se revelar para Jó. Então ele usou ele ainda dá olé no Satanás, né? Satanás era um anjo dele. Você acha que ele conhece... Quem conhece melhor do que o próprio Deus? Se ele é o criador de tudo, ele é o criador do mal também. Ele sabe como o mal age. E ele é o único que tem força para podar isso aí. Então, ele dá um olé ali, né? Satanás fala, você tá achando que você tá saindo lucro, cara? Vai e faz. Eu vou usar esse meu benefício. E aí Deus vai devagarinho, sabe? Falando às vezes assim, mas você tem autonomia sobre isso, você não faz porque você não quer. Busca a resposta.
Por que você está questionando tanto isso aqui? Busca a resposta. Eu vou te dar a resposta, mas busca. Ele fala para mim, ele fala assim para mim, busca. Aí eu começo a buscar, né? Não, vou ter respostas. E a resposta às vezes não é que a gente quer ouvir, mas ele vai te responder. Aí você fala, tá bom, tô pronto, então responde. Aí ele vai jogando uma coisa aqui. Porque ele sabe que às vezes a gente não está pronto para a resposta toda. A resposta às vezes é doída. Aí ele joga um pouquinho aqui, joga um pouquinho ali, joga um pouquinho. Aí David fala, nossa, olha só o cenário que eu estou vendo agora. O que eu faço com isso agora? Às vezes ele fala, vai lá pedir ajuda para quem sabe mais que você. A Bíblia sempre fala para a gente pedir ajuda para os mais sábios, Patrícia. Isso é outra coisa que a gente erra, achando que a gente pode resolver as coisas sozinha. E o mais sábio não necessariamente é uma pessoa mais velha. Isso também está escrito no livro, porque eu lembro quando eu li isso me pegou muito, porque às vezes acha que a pessoa por ser mais velha, ou por estar no lugar XYZ, é a pessoa mais sábia que você. Não. A pessoa mais sábia é que tem uns frutos melhores que o seu. Uma pessoa que já passou, talvez pelo que você já passou, e os frutos dela, nesse aspecto, você está precisando de ajuda, é melhor do que o seu. Então você busca ajuda naquela pessoa. Não vai buscar ajuda numa pessoa que tem uma boa oratória, mas você vai ver o fruto dela, não é nada daquilo que você quer. Por que você vai na onda do que ele está falando? Você não consegue nem fazer para ele mesmo, né? Então, é aprendizado sempre, Patrícia. Deus me vira do avesso. Do avesso. Minha amiga, te amo, viu? Eu também te amo. Deus te abençoe. Abençoe o resto da sua família, o resto da sua semana. Semana que vem a gente está de volta de novo. A gente vai ser mais rápida. Mais direta, menos prolixa. Nada disso. Jesus, ó, deixa Jesus agir. Não tem essa de cortar o tempo dele. A gente não fica pedindo para ele falar com a gente. Quando ele fala, você quer podar? Não. Jesus, próxima vez se for 2 horas, o senhor prepara. Olha, nós acabamos agora com a Ucrânia. Tá vendo? A hora tá certa. É isso aí. Deus prepara o tempo certinho. Te amo, viu? Até semana que vem. Beijo. Com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau.